Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A gente estava comentando sobre a questão do Texas, né? E o Texas tá debaixo d'água. Cara, deu uma inundação lá, né? Tem não sei quantas pessoas desaparecidas e tal, né? Mas agora, essa época aí do ano lá nos Estados Unidos é assim, cara. Chove pra caramba. Começa a temporada de furacões, né? Então já tem furacão. Um já passou, só que ele não entrou no Golfo do México. Já seguiu ali pela Carolina do Norte, né? Que a gente fala, né? Quando eles viram ali. E começa a época aí complicadíssima, né? Pra ir pro... Se você for voando, por exemplo, você vai sofrer umas turbulências ali na cabeça, entendeu? Então é ruim. Se você for de navio, o mar também não fica fácil, não. Essa é a época que o pessoal olha bem pra janela de tempo antes de sair, pra ver se dá pra atravessar, né? Exatamente. Quem pode fica com o barco guardado na ilha, lá no Caribe, esperando passar a temporada. É isso mesmo. Que a temporadinha de furacão. Até porque a intensidade deles está se tornando cada vez mais forte, né? Isso é verdade. Eu ia perguntar sobre isso. Não a frequência, a intensidade, sim. A intensidade está aumentando? Não sei se é um fenômeno cíclico, mas me parece que não, porque a coisa tem ficado meio feia às vezes. É que tá tendo, o que acontece é que tá tendo os furacões, está tendo mais furacão de categoria 4 e 5, que são aqueles mais fortes do que antes. É verdade. É isso que tá acontecendo, entendeu? Então as temporadas, elas estão ficando com furacões mais fortes. O furacão, ele se forma no mar. É o tufão, o tornado que é na terra. É isso mesmo? Tufão e furacão é a mesma coisa. Ah, tá. Só que tufão é lá no Oriente Médio. Lá no Japão, né? Naquele lugar, o pessoal chama de tufão. Isso. Furacão é no Atlântico. Tem essa divisão. E furacão é aquele negócio, né? O furacão, ele se alimenta da água quente. O vapor de água quente alimenta o furacão. Quando o furacão encosta na terra, não tem mais água quente, aí ele morre. E tornado é o contrário. O tornado, ele se alimenta pelo ar seco, então é na terra. Quando ele encosta na água, ele morre. Essas são as duas, a diferença deles. Qual que é pior? Aí, cara, daí você vai ser uma briga aí. Nenhum dos dois é bom. O negócio do tornado é que ele é uma força concentrada. O furacão, a área dele de destruição ou de atuação é muito maior do que a de um tornado. Tá tendo também, para quem não sabe, essa época é a época de tornado. Lá nos Estados Unidos tem um lugar chamado Tornado Alley, que é como se fosse a Alameda dos Tornados. Arkansas e tal. Aquele que voa a vaca, né? Aquele que voa a vaca, voa teria, bem igualzinho o filme. E é a época que tem os Tornado Chasers, que é uma profissão. Que é o pessoal que fica na estrada caçando... Caçadores de tornado, cara. Pra quê? Pra filmar. Pra filmar, às vezes pra interceptar. O sonho dos caras é interceptar o tornado. Então, pra quem já viu aqueles filmes Twister e tal, é bem aquilo mesmo. É aquele carro, o carro ele é todo diferentão. O carro tem uns ganchos. O cara vê o tornado, ele tenta posicionar o carro... tipo, dar uma ancorada no carro, no asfalto. Ancora o carro, exatamente. E aí fica ali esperando, e o tornado passa por ele. Então, quanto melhor interceptar o tornado, melhor, entendeu? Mas tornado é uma destruição, cara, gigantesca, só que ela é local, né? E furacão causa uma destruição grande também, só que ele é uma área muito maior. Então, são os fenômenos aí. Mas o que tá ficando interessante é que agora com os drones, né? Eu vi uma filmagem dentro de um furacão com drone que é impressionante, que é coisa que a gente até então não tinha. A gente não tinha acesso assim ao olho do furacão lá no meio, né? E hoje em dia com drone é possível fazer isso com segurança, sem ninguém estar correndo risco de vida. E aí você vê o tamanho da encrenca que fica ali. O mar levanta umas montanhas de água que Ave Maria. Tá doido. As imagens que a gente tem hoje, aquele NOAA, né, que é o Serviço Americano de Atmosfera e Oceano, eles decolam de avião e eles vão dentro. E não é só drone. Você já viu o barquinho drone? Você já viu aquilo lá que é demais? Mas os caras voam até o olho do furacão? Eles voam. Aquela é a profissão deles. Eles voam no olho do furacão. O olho em si parece que não é tão perigoso. Não, mas eles atravessam. E com o avião é a hélice. Tem que ser a hélice o avião.
Por quê? Porque Sérgio? avião a jato não dá. Acho que o Lito já explicou isso. Não sabia Eles vão disso, com avião não. a hélice. Agora, você já viu os barquinhos drone? Não, eu já vi, no passado, o pessoal enfrentava o furacão com as equipes de salvatagem e não tinham que usar barco, não tinha Isso. outra opção. Mas hoje o NOAA mesmo, ele tem um barquinho drone. Um barco mesmo. Um naviozinho drone. Que é como se fosse um anfíbio? Não, é um navio que ele, em vez dele... É aquilo que você falou do drone, né? Sim. Mas é um barquinho, que ele vai com o barquinho e entra dentro do furacão com o barquinho. Nossa. Só que o barquinho é pilotado, ele é O barquinho eu pilotado... não vi, eu já vi imagem feita de Nossa, cima. tem esse barquinho drone que é demais. É tudo do NOAA, eles têm todas essas ferramentas aí. E aí o barquinho vai, aí pega. Aí você vê o tamanho do mar, o bicho fica violento mesmo. Fica violento. Então hoje, cara, não, as imagens de tornado que a gente tem hoje são as imagens assim, cara, parece filme. Pior que parece filme. Aí você vê que os filmes estão certos, entendeu? Não é exagero, né? Não é exagero, não. As não. imagens são Não é. assim, é triste pra caramba, obviamente, né, pra quem sofre com isso, mas, e as casas americanas, elas são preparadas, as casas americanas que são daquele, que não é alvenaria, né, que a gente pode dizer, ela tem alvenaria na A fundação, estrutura de madeira, a né? estrutura dela é feita quando passa o tornado, ela vai embora inteira, entendeu? E a galera entra no porão ali, toda casa tem um bunkerzinho, alguma coisa assim. Uhum. Mas é a temporada, cara, não tem o que fazer. O problema é esse, é que vai ficando mais furacões mais intensos, tornados mais intensos. Isso aí tá ligado tudo com as mudanças aí que a gente tá acompanhando, entendeu? Isso aí não tem nem o que falar. Só pegar aí o pessoal que estuda, né, pega a série histórica que a gente fala, entendeu? E você vai ver. Então, acontecem problemas de dar enchente, por exemplo, onde nunca teve. É verdade. Por quê? Porque ali, às vezes, passou um furacão muito forte, que ali só passava um furacão de categoria 1, 2, de repente passa um 4, que lá não estava preparado. Mas o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte, a temperatura do oceano, a temperatura do mar, de um modo geral, se ela sobe, já que se alimenta Ela favorece. favorece? Favorece. Aí faz Favorece. com que tudo isso, o furacão, comece a ficar mais violento, digamos assim. Ou a frequência dos mais intensos, que foi o que o Sérgio falou, começa a ficar mais comum haver furacão de nível 4 e 5, entendeu? Que antes era mais raro, aí começa a ficar mais comum, mais frequente. Então, pro pessoal que tá morando naquela região ali, A região principalmente aqui na costa leste dos Estados Unidos, que tem furacão que não entra. Tem os furacões que entram dentro do Golfo, né? Quando eles entram dentro do Golfo, aí ferrou. E aí ele fica ali, ele fica meio que preso, fica só se alimentando da água do Golfo do México, que é normalmente mais quente Mais nessa aquecida, época, né? exatamente. E aí os furacões ficam... Só que tem furacão que vem, em vez de entrar, ele sobe pela costa leste dos Estados Unidos. São os furacões que pegam ali Carolina do Norte, aquele lugar lá, que o pessoal passa um perrengue ali, cara. Perrengue ali, Terrível. violento. bom, então, mas é isso. Vamos começar falando do Submarino dos Bilionários? Eu sei que o Jorge acompanhou aí, que saiu até um documentário agora na E um Netflix, né? documentário, né, cara? Na E aí? Netflix. O documentário... Eu ainda não terminei de ver, eu comecei a ver. Começou? Comecei, Tá. mas não terminei. Então, teve o julgamento, né? E também agora a gente já sabe o documentário a respeito do que realmente aconteceu. Eu não terminei o documentário, não sei até que ponto que eles contam a história, né? O documentário, até a parte que eu vi, vocês já assistiram? Não vi ainda. Até a parte que eu vi, ele não é que acusa, mas ele mostra com muita intensidade o perfil do proprietário da empresa que morreu. O nome dele agora? Como é que era o nome dele? O americano, que é o dono da empresa, do que construiu o Titã, né? E ele morreu no acidente. E o documentário mostra muito o perfil dele, assim, uma pessoa um tanto autoritária, que não ouvia muito bem as opiniões da equipe. Até a parte que eu vi, tá? Não sei dali pra frente. Mas ela tá, assim, imputando boa parte da culpa do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, ao perfil do dono do negócio, que não teria tomado as devidas precauções e cuidados com o equipamento. Foi falado sobre reutilização do material. Ele foi usado com frequência e aí aquilo gera, com certeza, uma avaria, né? Gera com certeza microfissuras, né? Que eu acho que se
e nesse caso a manutenção não for muito severa, vai comprometendo a vida útil do equipamento, até que chega uma hora que ele colapsa. Mas o que eu fiquei impressionado nessa história do submergível até hoje é que, na minha opinião, não ia sobrar nada dele, ia ficar... É verdade. Partículas, assim, desaparecer. Saíram as imagens, né? Quando eu vi as imagens feitas pela investigação, que mostrou um pedaço que tinha mais de 1 metro, eu fiquei até surpreso. Falei, nossa, eu achei que não ia sobrar nada, né?